lembrar vocês que aqui no canal tem vídeo toda terça, quarta e quinta ao 12h30. Se você não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve e ativa o sininho pra você receber a notificação de vídeo novo. Meu Deus, um bicho! Ai, socorro. Gente, tem uma Joaninha que chega aqui em casa desde... Você deu um nome pra ela. O nome dela é Jojo. Ai, mas a Jojo tá meio desbotada, amiga. Será que ela tá doente? Dá pra vocês verem a Jojo aqui? É uma Joaninha que vem na minha casa. Eu sempre falo que é a mesma. A Jojo não é, amiga. Ela morreu e ela é substituída por outra Jojo. Ela tá... Pera aí, eu vou jogar ela fora. Quer dizer, vou jogar ela na janela, né? Fora não, Jojo. Ai, vamos deixar ela aí. Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu nunca te pedi nada e vocês devem estar reconhecendo essa pessoa linda e maravilhosa do meu lado. Ou não. Claro que estão, porque vocês assistiram porque a mulher que ela participou. Estamos aqui com Meg Halat. Oi, gente. A Meg tem um canal aqui no YouTube muito legal. Tanto é que ela foi convidada pra ir no Porquê Mulher, né? Fala do seu canal. Então, eu tenho um canal de moda e beleza e eu faço tutoriais de maquiagem, também faço vlogs, enfim, beleza, no geral. Gente, beleza, né? Porque olha que pessoa linda. É assim que funciona. Eu trouxe a Meg pra fazer aquele quadro Perguntas que Fazem Para. E com ela nós vamos fazer perguntas que fazem para uma muçulmana. Antes, você quer dar uma breve... Você quer explicar alguma coisa antes de fazer as perguntas? É, eu acho que eu posso falar que sou muçulmana, né? Vocês viram que eu tô usando esse véu. Não é um acessório de moda, mas a gente dá um estilinho nele. Mas enfim, eu uso o véu por conta da minha religião. E é pra preservar a beleza da mulher. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tem alguns vídeos lá no meu canal também. Que são bem explicativos os vídeos que ela fala. Você tem um vídeo que é muito bom que fala sobre os estereótipos muçulmanos também. Porque, cara, quando a gente não conhece uma coisa, a gente tende a comparar com o que a gente vive. Ou que você já viu em algum lugar. Sim, e aí novela. você... Não, assim, né, gente? Novela, infelizmente, às vezes mais atrapalha do que ajuda, né, amiga? Eu acho que sim. E aí, às vezes, a gente começa a criar estereótipos muito errados na nossa cabeça. E o problema não é criar isso na nossa cabeça, o problema é a gente falar sobre isso como se fosse verdade, sabe? Vamos para as perguntas. Você está pronta? Estou pronta. Primeira pergunta, a pessoa me vê e fala assim, mas você veio de lá? Aí você falou assim, de lá da onde? Onde que é? Gente, onde que é lá? Onde que é lá? Enfim, eu sou muçulmana, eu sou brasileira. Então muita gente tem a ideia de que o muçulmano é necessariamente árabe. Só que isso não é verdade, porque o Islã ele é uma religião. Então a pessoa pode ser japonesa, tailandesa, de qualquer lugar do mundo e ser muçulmana. No caso, por coincidência, minha família é de descendência libanesa, mas não necessariamente um muçulmano é árabe, ou um árabe é muçulmano. Um árabe pode ser católico, um árabe pode ser judeu. Então as pessoas confundem muito religião com cultura. Religião com cultura e com local, né? Sim. Com a região. Ah, me pergunta outra, lembrei de outra ótima. Mas aqui no Brasil você tem que usar o véu também? Não, gente, porque a religião só vale em um lugar. Em um país. Então, é exatamente isso. Mas olha uma parada louca que na minha cabeça deu agora. Existem muitas pessoas, amiga, que de fato só exercem a religião delas quando elas estão em um lugar específico. Sim. Eles pregam uma coisa de amor ao próximo e tal, e às vezes falam, tipo assim, discursos de ódio pesadíssimos. Então é meio que um lance que, cara, a religião, ela tá em todos os lugares, gente, né? Você só não vai fazer as coisas que a sua religião prega quando você tá num determinado lugar. Ou então só vale o amor ao próximo pra determinadas pessoas. Exatamente. É, isso acontece. Olha que linda, muito mesmo. gente. Próxima pergunta. Você dorme com isso? Você fica 24 horas por dia com o lenço? Não, gente, eu não fico 24 horas por dia com o lenço. Em ambientes privados ou dentro da minha casa, com meu marido, com a minha família, eu fico sem o véu. E tem algumas pessoas da minha família que podem me ver sem o véu também. Além do meu marido, meu pai, meus irmãos, meus tios, meus avós, meu sogro. Então são homens que eu não poderia me casar em hipótese alguma, né? Porque seria incesto. Então eu posso ficar sem o véu, inclusive eu fico em casa sem o véu, uso roupas normais, né? Porque a minha roupa também é normal. Eu uso roupas curtas dentro de casa, então eu uso shorts, uso regata dentro de casa com a minha família. Se eu vou na casa de algum familiar que, dentro desses homens que podem me ver sem o véu, eu entro numa piscina, por exemplo. Me fazem muita pergunta, eu acabei de falar de piscina, se na praia pode usar biquíni. Me perguntam muito. Não, tipo, não, na praia não precisa. Essa é o único lugar que não precisa. Mais uma vez aquele grande negócio, né? Tipo assim, só vale em alguns lugares. Não, gente.
Então, na praia, se eu for à praia, eu também devo usar o véu e uma vestimenta comprida. Eu não vou muito à praia, mas se eu for, eu procuro usar uma roupa mais leve, um vestidão. Tem uma amiga minha que mora em Dubai. E aí ela começou a usar véu porque ela casou também com um muçulmano. E ela fala que na praia existem vestimentas, que Dubai tem praia, né? Então existem vestimentas que é o burkini, que é próprio pra você, uma muçulmana, ir pra praia. Dá pra gente pôr um burkini na tela aí, pessoal? Ai, vai, gente. A gente parece trabalha uma roupa de com mergulhador. Google. Em alguns países muçulmanos existe praia dividida. Tem até tipo lugares que é assim, a praia é mista ou a praia é só masculina e feminina. Então a pessoa tem a opção, entendeu? Entendi. Se ela quiser ficar mais à vontade na praia, ela pode ficar. Outra pergunta. Você é careca? Gente. Não, gente. Aliás, vou ficar assim de lado pra vocês verem que eu tenho uma bolotinha aqui atrás que não é um alien, não é um Walter. Imagina um alien. Uma coisa estranha. Não, gente, isso aqui é meu cabelo, tá? Eu gosto de cuidar do meu cabelo, eu vou à cabeleireira, então a cabeleireira me atende num lugar privado, assim, só eu e ela, ninguém vê. Então eu gosto de me cuidar. Eu acho que todo mundo devia se cuidar pra si, né? E quando a Meg me falou sobre essa questão, que a gente conversou sobre essa questão exatamente no dia que a gente se conheceu do Porquê Mulher, que ela falou que as pessoas questionam muito se ela cuida do cabelo, se ela tem cabelo, por que cuidar do cabelo, né? E aí a gente para pra perceber que muitas pessoas, elas acham que o cabelo, que uma maquiagem, que tipo a beleza da mulher, ela serve pra servir as outras pessoas, né? Pra agraciar os olhos da sociedade. Entendeu? E não é isso. Não é nada disso. Se sentir bem em primeiro lugar, né? Tipo, se te faz bem, faça. Inclusive, não são todas as muçulmanas que usam o véu, gente. É uma coisa que muita gente me pergunta também. Aliás, ninguém na minha família usa o véu. Você é a única? Eu sou a única pessoa da minha família que usa o véu. Então, o véu, ele é um mandamento dentro da religião, mas ninguém obriga ninguém a usar, entendeu? Tem que ser uma escolha própria. Exatamente. Tem que partir da gente. E não acontece em todos os casos, mas, gente, o mais ideal é cada uma escolher por si. Inclusive, no meu caso, foi bem assim, o contrário. Eu tive meio que, no começo, meio que enfrentar minha família pra usar o véu, porque minha família não queria que eu usasse. Foi meio muito... Olha, não sabia. Novo fato aqui. Porque como ninguém da minha família usa aqui no Brasil, minha família temia que eu fosse sofrer preconceito, que eu não fosse conseguir emprego. Enfim, que eu fosse sofrer com isso, sabe? Mas eu falei, era uma coisa que eu tinha muita vontade. Eu falei, eu não vou mais me preocupar com o que os outros vão pensar. Eu vou tomar a decisão por mim e seja o que Deus quiser. Quantos anos você tinha? Fazia uns 3 anos. Ai, amiga, que da hora. Tá vendo, gente? Tá tudo bem com a Meg. Tá tudo bem. A gente cria umas paradas muito loucas na nossa cabeça, né? Quando a gente não conhece o Paranauê. Então é muito importante a gente se informar das coisas antes de sair falando. Olha o que aconteceu comigo ontem. Eu tava no banheiro de um shopping, a moça olhou assim, nossa, mas você usa isso todo dia? Eu falei, eu uso. Ela olhou assim, estranho, né? Não. Gente, eu fiquei olhando pra cara dela. Amiga, não. No caso, não. Você não precisa falar isso, sabe? Isso guarda pra você. Exatamente. É esse o estranho, né? Não precisava, amiga. O hijab, ele tem uma função religiosa, sabe? Então, algumas pessoas podem se sentir ofendidas de você estar usando aquele lenço como um acessório de moda, entendeu? Que não é o caso do hijab, entendeu? Exatamente. E também não é o caso do turbante. Você não vai ser preso se você... Ou presa se você usar um hijab sem ser muçulmana ou usar um turbante sem ser negra. Você não vai ser presa. Você tá na sua liberdade, você pode fazer... Mas saiba que pode você... soar ofensivo pra alguém, exatamente. Né? Você tá sendo ofensiva porque você está transformando em coisa de moda. O que não é, né? O que não é moda. O que tem um fundo cultural ou religioso. Ou cultural e religioso. Entra também numa outra questão que é a seguinte. Existem várias maneiras de você usar um lenço na cabeça. Tem várias amarrações de lenços. Por que sentir a necessidade de amarrar uma coisa, um lenço como um acessório no cabelo que seja idêntico a uma coisa de referência cultural? Então eu posso colocar um lenço na minha cabeça, mas por que eu vou amarrar ele exatamente como um hijab? Ou por que eu irei amarrar ele exatamente como um turbante? Existem mil maneiras de você colocar um lenço na sua cabeça, entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho em respeitar o próximo, que pode se sentir ofendido. Acho que pra qualquer coisa, né? Antes de você fazer, você tem que pensar, será que você, até na sua pergunta, será que não tá soando ofensivo? Será que você não vai ofender ninguém? Ou com uma atitude ou com uma fala sua? Então lá no canal da Meg a gente vai falar sobre padrões inatingíveis de beleza, aquele lance de expectativa versus realidade, da gente querer um corpo que talvez a gente nunca tenha, autoestima. Enfim. Vamos falar disso? Então a gente espera você lá e o link está aqui, ó, em cima da Meg. Vai aparecer aqui o card assim, ó, plim!
Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. E nos comentários você pode deixar aí, sei lá, de repente alguma experiência de vida que você já teve, de preconceito ou de pergunta estranha por causa da sua religião, ou se você convive com alguém que é muçulmano ou muçulmana, ou quiser fazer um comentário também, uma outra pergunta pra Meg, porque não pode deixar esse comentário aqui. E é isso, gente. Vamos, né, nos amar e nos respeitar, porque isso vale muito mais. Ai, ela é tão linda, gente, é sério. Eu quero guardar ela na minha casa, ela mora aqui perto, que eu tô ligada já. Vizinhas. Um beijo. Tchau.